pessoas! Vocês estão ouvindo o do The Math. Eu sou Marcel Graldini, founder do Chief Growth da Math Group. E, em vez de introduzir o assunto hoje, Fabi, eu gostei de uma frase. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado porque o mundo é pequeno, né? O mundo é muito pequeno. São quantos? São alguns poucos principais ali, o resto é figurante, né? Não é possível, né? Há quanto tempo a gente não se tromba com ela? 10 anos? 15 anos? Ah, quase, né? Quase 15. Quem tá com aqui? Essa mesa de bar que vai virar esse podcast, quem tá com a gente aqui hoje, Fabiana? Alex Dias. Olá, Alex, pessoal. um prazer ter você aqui. Ele é gerente de operações digitais no BNP Paribas Cardif. Muito obrigada por estar aqui e é um prazer esse reencontro. Com certeza. Eu que agradeço estar aqui, tendo essa oportunidade de falar com vocês. E a Fabi, a gente já se conhece há muito tempo, então, assim, de outros trabalhos, e é aquilo que você falou, né? Se fizer um bom trabalho, isso vai refletir para frente. Se fizer um mau trabalho, com certeza isso vai refletir muito mais, né? Falando um pouco do banco do BNP Paribas Cardif, hoje é uma multinacional francesa e ela é um dos líderes de seguro massificado no país, né? Então, a minha função lá é cuidar dos canais digitais, cuidar da evolução de uma plataforma digital, principalmente focado para a experiência dos usuários em sinistro. E para a gente começar, então, a aproveitar, muito obrigada por apresentar. Assim, claro que é uma empresa conhecida, mas é legal quando a gente faz essa introdução. Uma das coisas que a gente tinha falado quando a gente fez o alinhamento era sobre a automação de processos, né? Exato. Que é um desejo muito comum em todas as empresas. E, na sua visão, quais são os desafios de automatizar esses processos ou atividades numa instituição como o BNP Paribas? Primeiro, é um desafio muito grande porque a parte de seguros ela existe uma regulação, né? Então você tem que obedecer, existem critérios de auditoria e compliance. Mas tirando toda essa parte, essa camada que tem que existir, a gente tem que olhar alguns critérios. Primeiro, olhar as pessoas, olhar os processos, olhar as ferramentas que nós temos à mão, mas principalmente olhar a necessidade. Porque muito se fala em automatização, muito se fala em robotização, inteligência artificial, mas às vezes nós nos perdemos naquilo que é necessário. Então, temos que nos fazer a pergunta, né? Eu preciso de fato fazer essa automatização? Isso, qual é o custo e qual é o valor agregado que isso vai trazer para o negócio? Né? Então, a gente até comentou no briefing também que eu tive na Febraban há uns meses atrás e praticamente tudo que se falava era em chat GPT, era em inteligência artificial, em como isso alavancava os seus negócios. Mas, na minha visão, ainda de uma forma muito incipiente, porque não se tinha claro onde você conseguiria fazer a aplicação disso e, de fato, trazer um ganho. Então, a ideia era, puxa, você tem que estar nesse novo mundo, você não pode ficar para trás, cuidado, porque a Kodak faliu lá atrás há muito tempo, e você tem que entrar nesse barco, você tem que remar e surfar essa onda. E muitos executivos de alta gestão, eles chegam e falam, puxa, eu preciso disso, sem fazer as perguntas necessárias do tipo, realmente, eu necessito, meu negócio precisa disso? Né? Ele vai muito além de você fazer, por exemplo, um atendimento personalizado em um bot. Né? Hoje se fala muito disso, mas o que de fato você pode fazer e o que de fato você não pode e não vai trazer valor. Eu gosto dessa parte do valor e em automação de processos, desde de BPO, como é que era? Os BPMNs, a gente tinha que pensar nisso, né? E tinha aquele acrônimo. Eu fui até escrever aqui para tentar lembrar o acrônimo, que era o Moscou, né? Que para começar a olhar um processo o que você tem um must have, que é o que você obrigatoriamente tem que ter, should have, could have e won't have. Tem coisa que não faz sentido, mas tu pega o que traz valor essencial, aquilo que traz um incremento, aquilo que seria interessante talvez politicamente, ou talvez para passar uma percepção, aquilo que não tem que ter. Eu gosto disso, mas na hora que você trouxe a Kodak, automaticamente me remeteu a um livro que eu acabei de ler, muito bom inclusive, o Estratégia do Motor 2, do Sandro Macaldi e do José Salib Neto. O Salibão fez uma pesquisa e ele olhou essa coisa a inovação pela inovação, você fica só na tecnologia, só não sei o quê. Sim. E ele foi buscar o laboratório da Xerox. Ele achou... Cara, tu olha... Assim, eu não vou lembrar agora de cabeça, eu trouxe alguns livros e não trouxe esse. Claro. Mas tu olha o laboratório da Xerox, tu tem lá a galera que trabalhou depois na Tricom. Você tem lá gente que depois foi lá e fundou
Não sei se está nos fundadores ou no grupo fundador do Stan Grant. E, assim, eles literalmente tinham ali a interface gráfica de computadores. Eles fizeram muita coisa. E nada era, que problema eu estou resolvendo? Nada partiu de um problema, partiu de uma pesquisa puramente da tecnologia para a tecnologia. Alguém foi esperto o suficiente para conseguir ver aquilo e o valor que eles acabaram construindo academicamente sumiu no meio do processo. Exato. Então, só olhar e falar assim, ó, cuidado que tu pode ser a Kodak, né? Muitas vezes a resposta é, mas também não queira ser a Xerox, né? Porque não adiantou, ela tirou para vários lados, gastou dinheiro pra caramba e não executou. Exato. E você falou uma coisa bacana que é o seguinte, às vezes você tem alguns processos automatizados, se você investe em tecnologia, e aquilo, se aquilo for realmente trazer valor para a empresa, ela vai ser perene. Quando você faz, por exemplo, para melhorar a reputação, melhorar a marca, dar uma visibilidade mais estratégica, que sim, isso também vai dar dinheiro num curto espaço de tempo, mas não é sustentável, isso não fica. Né? Então, você vai tendo que ter novos estímulos, mais ou menos hoje, como a gente faz com rede social, né? Quando a pessoa está atrás do clique, ou a pessoa está atrás da visibilidade do engajamento. Vai ter aquele pico e ela vai ter que voltar e investir de novo para conseguir aquela relevância. Então, pensar nesses dois cenários eu acho bem interessante. Alex, eu ia até te pedir alguns exemplos, porque você já passou por grandes empresas ali, e a gente está falando justamente desse questionamento, o que eu preciso fazer e o que eu não devo fazer. E o que de repente isso acaba virando uma coisa obsoleta, legado, que ninguém usa, que não funcionou para nada, não sei. Né? As pessoas geralmente gostam de falar muito do que dá certo. Né? Sim. Qual que é a sua visão isso em relação a como que você faz dentro de uma empresa, o que é necessário que aconteça para que as pessoas não saiam loucamente fazendo, por exemplo, automatização de processos ou de atividades que no fim do dia acaba mobilizando o time, investindo dinheiro para coisas que não necessariamente vão gerar valor. Quais seriam os principais pontos que você diria? Eu diria que essa parte de automatização, ela tem que responder uma dor, primeiro. Né? Ela tem que responder uma dor se aquilo de fato vai entregar o benefício esperado. A outra coisa é a gente conseguir enxergar dentro de um espaço de tempo se aquilo é justificável, se é conectável com outras coisas, se a gente pode escalar isso para uma outra solução para não perder esse investimento. Mas, voltando dois passos ainda, o mais importante para você automatizar ou para você tomar uma decisão de partir para uma inteligência artificial é você olhar, por exemplo, a qualidade do dado que você tem. Então, se você não tiver um dado com qualidade, se aquele dado ele não reflete o que você precisa para gerar aquele valor, né, gerar a entrega, você está fadado a não conseguir fazer, e isso responde muito isso que você mencionou em termos de fracasso. Né? Quando a gente aponta para o lado errado e faz os devidos investimentos sem ter a visão daquilo que é de fato necessário, a gente vai estar jogando dinheiro fora e vai gerar um fracasso. Eu tive algumas experiências, né, em outras empresas onde a gente muitas vezes investiu muito dinheiro para atender uma necessidade que às vezes era corporativa e era de fato, às vezes a gente faz isso. É uma necessidade corporativa, vem de uma empresa que na época onde eu estava, ela tinha uma regulação fora do país, uma regulação ou uma casa matriz fora do país, e a gente, via de regra, tinha que atender. Só que no final do dia o resultado foi incipiente. Por quê? Ou o mercado muda, ou os dados mudam, né? O cenário muda. E um exemplo recente, não ligado a esse que eu tive, foi, por exemplo, a gente teve os acontecimentos lá do Rio Grande do Sul. E como é que a gente cria uma inteligência artificial, e no caso a gente fez para tomar uma decisão rápida para aprovar um sinistro, sem que você tenha uma visão de um fato tão grave que aconteceu. Como é que o modelo de algoritmo vai entender que, puxa, nesse caso aqui eu posso aprovar mais, nesse caso aqui eu não posso aprovar. Então, essa inteligência que você dá para o negócio, ou para a máquina, ou para o desenvolvimento desse modelo analítico, ele tem que prever essas coisas, e os cenários em volta vão mudando. Então, você tem que prever uma continuidade de alteração e de ajuste para que você possa tornar essa ferramenta escalável. Boa. Tem uma coisa, tu trouxe um ponto que eu acho importante. Eu não lembro de quem é a frase, então não vou atribuir a alguém para não errar. Aquela frase do nada é pior para uma empresa, né, do que fazer algo mais barato e de forma mais eficiente
aquilo que não deveria estar sendo feito. Exato. Quando tu traz essa visão da qualidade do dado e a vigência real do modelo, se o modelo de tomar decisão ainda está válido, pode fazer assim, tá, mas talvez eu esteja fazendo o que deve ser feito, mas eu estou fazendo baseado em dados errados, então a decisão está sendo errada, eu tenho que remar, mas comecei a remar pro lado errado. Exatamente. Ou de repente não está na hora de remar, não, está na hora de colocar um motor, porque aí mudou o modelo. Então, tem uma coisa da governança que não é só do dado, mas é a governança do dado, da tomada de decisão, que pode ter variáveis externas que mantém. Que quanto mais a gente automatiza, nós estamos falando de gente aqui de automatizar só para quem está pegando um pedaço do papo. Automatizar, estamos falando de workflow. Não, está falando de automatização de decisão. Estamos falando de automatização fazendo com um modelo com tomada de decisão rebuscada. Na hora que você está nisso, teu nível de governança ele vai ter que subir muito mais. Você tem que ficar olhando coisas que interferem no seu modelo, que elas recém aconteceram. Você separa o modelo, continua. Exato. Como é que você faz isso no seu dia a dia, já que você trouxe o Rio Grande do Sul para o ponto? Essa parte de governança, ela é obrigatoriamente, tem que ser muito forte quando você trabalha com uma tomada de decisão automática. Quando você tem um usuário fazendo aquilo ali, é claro que ele dispara na tela ali um erro, ele sabe que tem um erro. Quando você faz isso tudo internamente, tudo acontece de forma transparente para o usuário, é natural que a gente crie alguns pontos de controle, né, para que a gente tenha uma governança efetiva, a gente tenha um compliance, tenha regras. E aí, isso traz uma coisa que a gente aplicou lá na empresa, no BNP Paribas Cardif, que é um novo conceito, que é o CFR, né, que é o Close File Review, que tão somente é uma célula de trabalho onde a gente verifica aquilo que foi de fato automatizado e faz as devidas perguntas. Isso foi automatizado da forma correta? Ele deveria ter sido automatizado? Ou coisas que passaram aqui era para ser automatizadas e não foram? Então a gente faz esse tipo de análise e mais do que isso, cria alguns parâmetros interessantes para saber se a qualidade do modelo ele persiste, para que a gente possa fazer os devidos ajustes, consegue responder para as auditorias e garante que as pessoas vão ficar engajadas. Por quê? Quando você tem um nível de automatização que você aplica numa determinada área, aquele trabalho repetitivo ele deixa de acontecer. Então, o principal medo das pessoas, o que é? Puxa, vou perder meu trabalho. Né? É natural disso. Nós conseguimos criar um modelo onde essas pessoas conseguiram ser redirecionadas para uma célula de trabalho, onde aproveitamos os talentos dela para que elas pudessem aplicar o conhecimento que elas tinham no processo de uma forma um pouco mais estratégica agora, olhando simplesmente a parte de automações e fazendo as devidas ponderações. E se elas não têm, por exemplo, ainda o traquejo ou tem algum gap de desenvolvimento, ela vai buscar. Então, ao mesmo tempo que você engaja, você promove do ponto de vista dela se autodesenvolver como profissional. Então foi um ganho excelente. Assim. No lugar de colocar o ser humano como obsoleto nesse caso, você está falando assim, ó, a gente vai ter essa tomada de decisão aqui, mas ela pode errar. Então a gente precisa da percepção humana, a gente precisa da validação humana, e aí eu tenho que te treinar para ficar bom em corrigir a AI. E aí tu pode ter mais atenção porque o teu trabalho deixou de ser repetitivo. Exatamente. E problemas vão acontecer. Claro. Da mesma forma que acontece com pessoas, acontecem também com uma tomada de decisão automática. E aí o que a gente vai ter que olhar é qual a velocidade que a gente tem que corrigir. Sim. Alex, você falou uma coisa que é muito diferente do que a gente vê nas empresas, esse questionamento. Geralmente as empresas vão trabalhar em cima de algum projeto, elas vão validar qual é o objetivo, como que elas vão mensurar ou garantir, putz, o que vai ser sucesso quando a gente fizer isso e tal. Agora, essa pergunta de isso deveria ter sido feito, né? Eu fiquei curiosa porque é muito interessante, porque muitas vezes talvez tenha, às vezes, uma movimentação, uma necessidade, uma exigência, algo que, putz, precisa ser, e de repente isso acaba passando, e ninguém depois volta e olha para saber, isso deveria ter sido feito, isso trouxe de fato resultado. Agora, o que eu fiquei curiosa tá, e aí de repente você tem uma parte de coisas que não deveria ter sido feita. Uhum.
como que essa informação depois circula? Como que passa isso para frente? Quais são os aprendizados em cima disso? Isso é algo que é possível, então, retroalimentar para ter outros tipos de validação antes de fazer uma outra automatização? Ou é mais quase que uma validação, putz, isso daqui não deveria, isso daqui deveria, agora vamos olhar para frente. O que acontece com essa Obviamente a gente informação? tem alguns contrapesos ali para garantir o processo como um todo. Então, é claro que se ele passa por um primeiro filtro automático, ele tem evidentemente um outro filtro automático, uma sequência, tem um terceiro, e aí se tudo der errado, aí sim ele vai para um humano. Então a gente não corre o risco de ter um problema mais grave. O risco que a gente corre é perder a eficiência operacional que a gente tinha colocado lá atrás como um target para a gente. Então, mesmo assim, a gente ainda tem essa margem para correr atrás. Então, pegando este exemplo que você deu, acho que a gente tem sempre um espaço para colocar algum ponto de controle específico ali durante o desenvolvimento. E é natural que quando a gente finaliza um projeto dessa magnitude, você não tem todas as respostas. E é legal você ter um tempo de estabilização, que é uma outra coisa que a gente conversou também, né? Você ter um tempo de estabilização para que você possa colher o máximo da ferramenta, o máximo das pessoas, o máximo daquela governança que você implantou. Então, a partir do momento que você consegue ter um grau de maturidade, aí você entra numa velocidade de cruzeiro, e aí sim você consegue extrair e ficar mais, entre aspas, tranquilo, porque sempre vai ter uma nova mexida, sempre vai ter uma nova alteração em função de algum cliente novo que entra, uma característica específica. Tem um ponto que tu trouxe, assim, existe uma pressão, vamos dizer, quando a gente fala de alguém de canal digital e tudo mais, existe a pressão da eficiência. Exato. Mas tu tá falando assim, olha, a eficiência que eu estou ganhando, ela tem que ser colocada à luz da qualidade e da experiência. Se a qualidade ou a experiência for colocada em ter algum prejuízo em benefício da experiência, a gente vai voltar atrás. É mais ou menos esse failover que eu estou entendendo. Sim. Quando a gente fala de seguros massificados, né, então eles são seguros adquiridos, é importante falar, são seguros adquiridos em conjunto com algum determinado produto, né? Então a gente tem um parceiro de negócio que vende um determinado produto, sei lá, uma TV, um celular e tal, e você tem um cenário onde, você tem um seguro de roubo, você tem um seguro de vida. Então, quando a pessoa nos aciona, nunca é um cenário adequado. A pessoa nunca está indo, não é uma viagem, né? Ela não está contratando uma viagem. Ela não está feliz quando ela não está feliz. Ela não está feliz. E você conseguir transformar a jornada desse cliente em uma jornada rápida, ágil, descomplicada, você ganhou esse cliente para sempre. Né? Então, acho que a ideia da gente poder melhorar essa conexão com o usuário, trazer mais valor para os parceiros, né? E ao mesmo tempo ter o prazer de entregar uma jornada, por exemplo, que o cara tem o sinistro dele pago em alguns minutos, para a gente é muito satisfatório. Então, é o retorno que a gente espera. Então, não basta, como você falou, não basta você só ser rápido. Você pode ir lá num café, pedir um café, o café vem muito rápido, mas vem frio. Então, essa não é a nossa, não é o nosso objetivo, né? Então, eu brinco que às vezes a gente vai fazer algumas apresentações, o que você quer? Você quer ser ágil, né? Ou você quer ter acuracidade? Os dois. No nosso caso aqui, a gente não pode abrir mão de nenhum desses critérios para poder entregar um produto de qualidade. E quando você mencionou ali, né, esse universo de seguro, ele tem uma série de regulamentações ali e tem uma série de exigências que vocês precisam cumprir. Quando a gente está falando dessa parte de processos, existe alguns pontos que isso daqui vai ter que ser automatizado, muito mais para atender essa exigência, e de repente não necessariamente algo que gere tanto valor assim. E também eu ia te perguntar se, por exemplo, você mencionou ali, né? Muitas vezes quando você começa um projeto mais robusto, nem sempre você tem todas as respostas possíveis. E muitas vezes depois desse projeto, você pode eventualmente até ter ganhos que você não tinha previsto. Com certeza. Como é isso no cenário? Nessa primeira parte que você mencionou, eu acho que a gente
tem que fazer uma ponderação muito forte daquilo que realmente vai trazer, de novo, né, daquilo que vai trazer o benefício. E questões regulatórias, questões de compliance, a gente brinca, né, que é falando assim, cumpra-se, né? Você Sim. tem que fazer e porque sim, tem que ser feito. O benefício é, se não fazer, tem multa. Exatamente. Né? E aí a multa acaba, esbarra, por exemplo, a gente esbarra numa percepção de qualidade, em reputação. Então, às vezes não é uma regulação, mas você tem uma reputação, por exemplo, de um Reclame Aqui, você tem uma percepção de um cliente que está te minando numa rede social. Então, esse tipo de coisa é importante você atender também. Mas ele não é o primeiro olhar que a gente faz do ponto de vista da automatização. Porque, de novo, às vezes você automatizar um processo não quer dizer que você está atendendo bem, que você está entregando de fato aquilo que o cliente está esperando. Né? Então você tem que ir de novo olhando onde você vai conseguir fazer aquela alavancagem de proporcionar o ganho esperado para a empresa. E aí outra pergunta, eu esqueci a outra parte da pergunta. De alguns projetos que muitas vezes você não enxerga todos os ganhos possíveis daquele projeto e de repente ele traz mais além do esperado, digamos assim. Sim, a gente consegue, por exemplo, desenvolver um projeto para fazer uma automatização, por exemplo, de um sinistro, de um determinado risco, e você vê que você tem uma possibilidade de estender isso para os demais. Fala, poxa, se eu fizer uma alteração aqui, eu fiz um investimento, sei lá, 1 milhão, exemplo aqui, tá? Não é esse o valor, mas faz um valor de 1 milhão para cobrir um determinado risco de uma automatização de tomada de decisão para ter um ganho, sei lá, de 60% de eficiência. Só que a gente percebe que outros riscos eles são muito próximos daquilo, com algumas alterações simples a gente consegue ter escalabilidade. Então ele fica muito mais fácil de a gente justificar internamente e externamente e colher ganhos mais agressivos desse projeto inicial. E quando... Agora mais uma pergunta, porque eu não conheço tão bem assim, o mercado de seguros, especificamente falando, mas quando você está falando de cobrir um risco, pegar, né, trabalhar, você está falando do teu desenho de produtos e tudo mais. Exato. Você está falando de ser o mais eficiente possível, mas o ideal é que nada aconteça. Porque você pode, se você não tiver que, muitas vezes ali, se você não tiver que tomar nenhuma decisão ao longo de uma policy que está funcional, no final do dia, vocês não tiveram nenhum sinistro, e aí a pessoa pagou o prêmio pelo risco, o risco não ocorreu, tá lindo para vocês. Neste processo, e a minha pergunta, você faz um processo para melhorar algo e o mercado fica tão lindo que nada acontece. Sei lá, não há nenhum pico de energia na região e nenhuma TV queima. Ok. Uhum. Isso não impacta no chamado que teria a eficiência operacional gerada. Como é que você avalia uma eficiência que estava lá para ser disponível mas nada aconteceu, mas não foi usado? Aí a gente tem alguns critérios financeiros de produto, né, que a gente observa, onde você paga o determinado prêmio, onde você às vezes não paga, mas você tem uma percepção de qualidade de relacionamento com os nossos parceiros. Tá. Então isso fortalece de outras formas, ainda que você não tenha que pagar o prêmio, você consegue, isso falando de seguro de forma geral, não do BNP Paribas, mas é uma situação de composição de produto mesmo e de valoração, então esse não é considerável nesse ponto. Tu vai acabar tendo para cada produto, de repente, um pacote de intangíveis que você vai acabar agregando nessa visão, porque o processo pode não ser utilizado, mas isso foi importante para o parceiro que comprou saber que aquilo existia. Exatamente, e tudo mais. Exatamente. Interessante. Porque o ideal é que o processo não gire, né? Que todo mundo fala, né? Fala assim, não, seguro bom é aquele que você não usa, né? Que você não usa. Isso na percepção do cliente, né? Mas na percepção do parceiro, ele tem uma outra visão, a percepção da Cardif tem outra. Então, assim, a gente quer sempre ter, na nossa meta aqui, ter seguros mais acessíveis, ter uma parceria forte com os parceiros e, se precisar pagar um sinistro, ou seja, após um sinistro você pagar a indenização, e seja a melhor experiência possível. Então essa é o nosso mantra. É muito legal, porque como a gente mencionou, né, o momento do sinistro é um momento super delicado. Exato. Então é muito interessante como vocês se preocupam em garantir a melhor experiência dentro de um cenário que é um cenário delicado. E agora, levando para esse universo, porque a gente falou um pouco ali dos dados também, né, para que as pessoas tomem decisão,
teve, enfim, a gente sabe que principalmente com tecnologia a gente passou por vários momentos ali, e teve momentos que muitas vezes as tomadas de decisão elas exigiam um esforço muito grande na busca pelos dados, na compreensão desses dados, etc. Quais são os principais pilares que você enxerga que já foram alcançados para garantir menos esforço, né, ou não tanto esforço extra quando precisa ter acesso a esses dados, assim? Eu acho que hoje, na verdade, o mercado ele já está convergindo muito forte para os data lakes, né? Então, a partir do momento que você tem lá um cenário de composição de dados, com qualidade de dados, que você pode consultar ele a qualquer momento, eu acho que isso ajuda muito as empresas a usar o dado para, seja o que for, um modelo matemático, um modelo analítico, você tomar uma decisão baseada em dados, que é o principal. Mas eu acho que a gente ainda está um pouco atrás ainda. Tá bom, eu tenho um data lake, mas de novo, o que eu faço com ele? Qual que é a utilização que eu vou dar para a empresa, que eu vou dar para esse dado? E eu percebo que às vezes determinados setores, eles têm o dado, mas ele não é atualizado com a qualidade que ele deveria. E aí você mata toda a camada posterior que você poderia desenvolver. Então, claro, existe uma situação onde você tem que enriquecer o dado, mas como a gente brincou um pouquinho antes, o dado ele é vivo. Né? Então você tem o legado histórico, ok, ele vai servir para você fazer uma análise olhando o futuro, né, estimar, mas o dado é vivo. Então, se você não tiver uma atualização muito justa, muito rápida daquele dado e garantir a acuracidade daquele dado, toda a sua automatização, não vai ter ChatGPT. Como eles falam, né? O ChatGPT mesmo, ele olha o dado numa determinada linha do tempo para te responder. Se o dado está furado lá atrás, ele não vai conseguir te responder. Não. Então, isso não é só para o ChatGPT. Isso é para o bot, ele é para o RPA, que a gente falava lá atrás, é para a parte de processo, se não está bem documentada, né? E isso vai ser sempre. Então, a origem de qualquer automatização, de qualquer modelo matemático, de qualquer modelo analítico para inteligência artificial, ele passa por dentro da qualidade de dados. Se a gente não tiver um olhar muito, muito criterioso para esse player, né, para essa situação, a gente não vai conseguir chegar ao final. Seu dado só é tão bom quanto... Na verdade, sua IA só é tão boa quanto teu dado, né? Exato. O Cássio me mandou aqui uma coisa... Agora eu tô com vergonha, Cássio. Porque então a frase "não há nada tão inútil quanto fazer eficientemente o que não deveria ser feito" é do Peter Drucker. Quer dizer, eu esqueci só que a frase era do Drucker. Que maravilha, agora eu tô me sentindo mal, né? Vou chegar em casa e vou ajoelhar no milho e pedir desculpa a São Drucker. São Drucker. Desculpa. Mas tem um ponto que a gente tá entrando que tu fez a história reversa, né? É tu IA, o RPA, a automação. Exato. Mas se a gente faz a história pra frente agora, voltando o dado, tem uma máxima que na IA, em alguns momentos eu percebo que o pessoal esqueceu o que é verdade. Porque, vamos fazer o RPA. Você faz com dado primário. Você não faz RPA, quem caiu aqui, tá achando que... Não, RPA é automação de... robozinho. Robot Process Automation. Então, automatização de processos com robô. Então, a gente já sabia que eu fazia com dado primário, com o meu dado. Exato. A gente começou a fazer BI com dado primário. Aí foi na internet, começou a fazer as coisas do cookie pool, e daí o pessoal descobriu lá pra fazer a publicidade, aí descobriu, cara, isso aqui não é tão bom. Porque o que você sabe, o Google sabe, a Meta sabe, todo mundo sabe. Você quer ser diferente? Você quer ser eficiente? Faça com dado primário. Esta parte eu acho que o pessoal foi, sei lá, picado pela mesma doença lá com o peixinho do Nemo, lá com a Dolly, né, que esquece. Uhum. Porque do nada, não, põe aqui o OpenAI. Então, a OpenAI é treinada na internet. Inclusive com vários problemas que a gente pretende fazer um podcast para discutir. Esse, por exemplo, ela nunca respeitou robots.txt. Então, aquilo que você fala pro Google, não leia, a OpenAI leu. Ele vai ler. Ele leu, ele crawleou aquilo ali, então tá fora de contexto, tá? Então ela tem muita coisa ruim dentro dela, e eles estão criando modelo sobre modelo sobre modelo para fazer, né, para fazer com que isso não aconteça mais. Tudo bem. Mesmo assim é o dado público, não é o seu dado. Eu não tô vendo uma discussão séria das empresas olharem e falar, não, eu quero fazer GenAI, eu vou treinar um modelo, não precisa criar o seu próprio LLM, mas eu vou treinar um modelo baseado em dados primários. Eu não estou vendo isso acontecer com a força que acontece se você for falar de BI hoje em dia. Não sei se é uma percepção muito, muito
minha ou você também tá percebendo Não, isso? eu também vejo isso e eu vejo alguns movimentos do tipo, como é que eu aplico dentro, como é que eu trago isso para dentro da minha empresa? E aí ele fala, quando você fala de dados primários, é muito isso, né? Então, assim, como é que eu trago esse cenário para dentro da minha empresa e mesmo assim eu mantenho a integridade dos meus dados sem eu expor isso para fora? Então, tem esse critério. E eu acho que sei lá, médio prazo, a gente não escapa de ter uma regulação mais forte, uma discussão muito mais necessária para que tenha uma regulamentação de utilização desses dados. Porque a partir do momento que você treina com a internet, como você falou, você tem problemas e aí a solução que é, não, mas eu vou te dar uma versão 2.0 que vai te custar tanto. Sim. E aí eu tô te vendendo, eu gerei um problema e eu tô gerando agora um custo adicional para que você não tenha esse problema. E você vai ser só tão eficiente quanto todo mundo que pagar, né? Exatamente. Diferencial zero. Exatamente, exatamente. É claro que a gente não fala, puxa, a gente não está mencionando a pessoa que está pedindo me fala, por exemplo, me faz uma lista de compras ou me faz como é que chama? Esqueci quando você faz uma dieta, por exemplo. Estipula uma dieta para mim em 5 dias e tal. Ele vai fazer, mas, de novo, aquilo não é o ideal para você. Aquilo não está alinhado com os teus exames. E as pessoas esquecem disso. Então, esse é o ponto. A gente fez 2 podcasts para quem quer explorar essa parte. Um com o Vander, da Eugene, que ele falou exatamente o exemplo da dieta. Exatamente. Do treino, Exatamente. né? E eu não vi, tá? Não, ele deu do treino, ele deu do treino. Ele deu do treino, não foi de dieta. Mas foi. Ou você dá muito contexto. Então daí você tá dando seu dado primário. Aí você escreve, né? Na verdade, aí você escreve. Você tá dando todo o contexto. Ó, o do Vander foi o 140. Obrigado, Cássio. E com o presidente da Adobe também. Porque com o presidente da Adobe, ele trouxe eu acho que um ponto de comportamento muito parecido com o que você está trazendo. Esse traço comportamental de começar com a diversão já está acabando. Então, tanto e aí, que né? O próprio GPT está colocando ali as ferramentas de busca e tudo mais, porque foi muito legal, foi muito divertido o Papa com roupa da Balenciaga, né? O Trump, sei lá, andando de mão dada com o Putin. Foi muito legal essas brincadeiras todas. Acabou. Né? E agora, como é que a gente faz sério, resolve o problema de verdade, vai a fundo numa solução para a gente poder ter dinheiro? Para a gente poder ter retorno, porque, né, tem um estudo, o Wall Street Journal é onde saiu o estudo, eu não lembro de onde é o estudo, mas ele colocou uma diferença ali, um gap de 6,8 bi de dólar entre o que já está sendo investido e o retorno para o mercado. Mas todo mundo está olhando para aquele estudo da McKinsey que sai no final de 2023, que fala, ó, o mercado de AI generativa vai gerar 4 tri de dólar. Então, assim, tá, eu estou investindo, o mercado como um todo está investindo 6, mas sonhando com aqueles 4. Mas em algum momento tem que começar a ter retorno. Então, eu acho que eu percebo que a gente está começando esse movimento, como você trouxe. Não é mais só just for fun. Ainda dá para se divertir, mas não é para isso. Isso. E lembra quando saiu as primeiras versões dos iPads, né? E você tinha lá e as pessoas falavam, tá, mas pra que eu uso isso, assim? Para jogar era legal pra jogar. Aí ficava aquilo, aí acendia, tinha cerveja, tinha isqueiro, tinha o foguinho, e tinha várias aplicações, mas assim, de fato, você vai usar isso pra quê? Se você não tem uma aplicação forte, se você não tem uma necessidade, de novo, né, voltando lá no início como a gente começou, vai virar um telefone gigante, vai virar um computador portátil, mas jamais vai ter um engajamento necessário num curto espaço de tempo. Sim. A gente tem, adoro esse exemplo da cerveja. Inclusive, nas minhas palestras eu costumo fazer paralelos sobre momentos de revolução e eu trago o lançamento do iPhone. Não vou trazer os outros, se vocês quiserem vão assistir uma palestra minha. Mas no lançamento do iPhone, se a gente pega assim, ó, loja do iPhone, segundo ano de operação, o aplicativo mais vendido, a Apple Store, mais baixado, é o iBeer. Que é o que você virava o iPhone, da cerveja, né? Você enchia a boca de cerveja, óbvio que não, e depois o iPhone arrotava por você. Olha que coisa linda. Era esse o aplicativo. A gente tá fazendo umas coisas muito legais. Tem o Character.ai que lá finge que é. Aí eu tenho uma instância em casa na minha conta pessoal,
que eu pago para conversar com o Drucker. Por isso que eu fiquei chateado. Ele só responde baseado em coisas que o Drucker realmente fez na vida, super treinado e tudo mais. Tá? Isso é o IBIR, gente. As soluções futuras que vão ser colocadas vão fazer isso parecer brinquedo. Por mais legal que possa ser hoje, vai ser brinquedo. Então a gente tem que estar preocupado com esse próximo passo, porque senão é o pensamento de ser a Kodak querendo fingir que não é. Para pegar a tua referência que a gente começou o podcast, você não ter um pensamento de segundo nível sobre o cenário de tecnologia apresentada, de se manter, como é que eu resolvo o problema? Como é que eu resolvo o problema que eu não estou vendo que existe? Como é que eu faço algo 10 vezes melhor? Não é uma vez melhor. Porque a gente tem hoje uma situação que isto é possível de se pensar. Fazer 10 vezes melhor. Só que se a gente se prender a um pensamento de primeiro nível, a gente vai achar que não está sendo a Kodak, mas vai estar sendo. Exato, né? Então, quando a gente fala até o próprio Elon Musk já tem os robôs que estão em voga aí para fazer atividades caseiras, né? Claro que ainda tem um espaço ainda entre comercialização e tal, mas já está acontecendo. Então, assim, em que momento a gente vai de fato discutir isso, né? Olhar e falar, eu quero isso para mim, ou ele está tomando as decisões corretas no meu dia a dia. Até que ponto você vai deixar uma pessoa, um robô, um assistente, né, que você tem em casa, fazer mais do que ligar a sua televisão, sabe? Então, eu acho que, de novo, né, é eu deixaria necessário. limpar toda a minha casa, de verdade. Parte de limpeza. É muito pouco, eu falei, ligar a televisão só é uma coisa muito pouco, né, como um assistente, mas um robô, que eu falei, acho que estava $40 mil lá, assim, é um valor até barato perto do benefício, né? Então, você pensa em ter uma atividade dessa que a gente falou, eu gostaria que alguém limpasse a minha casa. Então, acho que assim, a gente está perto disso. Tá. Mas tem que ser discutido esses temas. Só em pensar que tu vai ter alguém muito mais forte que você, que na verdade ele tá nerfado, né? Eles colocam o chip tanto da Boston Dynamics quanto a Amazon, quanto não é da SpaceX, é o da Tesla, né? Eles tiraram, ó, reduz força, não dá pra deixar um bicho tão forte assim, não. Bom, senão... vai quebrar a parede. É que a gente está justo nesse momento, como vocês falaram, né? Saindo um pouco dessa coisa da só brincadeira. Você não vai pagar $40 mil num robô para ele fazer os drinks, né? Como foi ali na apresentação. Mas todos esses questionamentos, e aí voltando ali pro começo do nosso papo, Alex, que é esse ponto das perguntas, né? O porquê, o que isso gera, qual é o problema que isso vai resolver, o que eu espero que seja resolvido fazendo ou esse projeto, ou isso, e saindo dessa coisa muito do hype. Né? Sim. Eu acho que a gente está nesse momento mesmo de fazer esse tipo de discussão, né? De entrar ou não entrar no hype, gasto ou não gasto esse dinheiro agora, né? E é um dinheiro que não é seu, é um dinheiro da empresa e que você está impactando negócios, está impactando outras vidas, e aquilo ali acho que é importante a gente ter sempre em mente. Mas eu gostei da tua outra ponderação, né? Porque é gasto ou não gasto, mas por outro lado eu tenho que ser melhor. Mas eu sei que pode existir uma pressão do, vai roubar meu emprego. A gente começou falando isso, Exato. né? E tem um livro que eu adoro, que é o Economia Exponencial. Ele traz exatamente em toda a onda de transformação exponencial na história escrita da humanidade, a gente vê exatamente isso. A gente tem lá, tem literalmente professoras de matemática fazendo piquete protesto, contra máquina de calculadora, né? Tem a matéria no livro. A matemática não ficou menos importante da invenção da calculadora para agora. Claro. Nem os professores. Nem os professores, pelo contrário. Mas ficou diferente. Né? Como é que você está trabalhando isso na gestão com um time que não vai... Porque uma coisa é fazer isso com um time de tecnologia que entende que, cara, vai vir e deu. Né? A caixa de Pandora está aberta. Ou a gente entende como a gente entra na onda, ou a onda vai passar por cima da gente. Você está indo para os times de negócio e mostrando coisas que eles vão falar, mas eu vou trabalhar menos. E aí você tem que explicar, não, tu vai trabalhar diferente. Como é que você está fazendo este processo com eles? Tá, acho que a ideia aqui é a gente colocar sempre o ser humano, como você colocou, colocar o ser humano no centro da discussão. Ele sempre está com as rédeas do negócio na mão. É ele que define no final do dia se ele deixa o botãozinho de liga ou desliga de determinada automação, ele controla a governança, ele é que vai no final do dia responder uma auditoria, ele que vai ter uma visão mais estratégica. Então, a ideia dele participar ativamente como um ator de transformação,
dá para ele o engajamento necessário para que ele fique mais tranquilo. Claro, sempre vai existir um pouco de ansiedade, que é natural do ser humano, mas eu acho, a partir do momento que ele é participado e ele participa ativamente do processo, ele sabe que aquilo não é uma ameaça tão grande. Claro, ele vai ter que se adequar, ele vai ter que olhar a parte estratégica, saber como trabalhar melhor aquilo, mas se a gente motivar as equipes, principalmente de negócio, com esse viés, eu acho que a gente tem potenciais divulgadores da utilização de inovação dentro das empresas. Alex, tem uma pergunta que a gente faz para os nossos convidados aqui, e eu queria saber quais são os principais, ou o principal indicador, assim, para você? Qual é o número que você fala, putz, isso daqui que indica que a gente está no caminho certo? Eu acho que, assim, tem dois, né? Acho que o primeiro eu sempre ter uma condição muito boa de explorar um indicador que a gente persegue direto, que é sem intervenção humana. Então, tudo aquilo que a gente pode fazer possa ser automatizado ou com decisão automática, a gente chega lá no final onde a gente olha quantos % a gente conseguiu de onde ninguém colocou a mão. Então, esse para a gente é um indicador muito forte para a gente poder escalar o negócio, escalar para novos clientes e poder utilizar cada vez menos o humano para fazer aquela atividade repetitiva. Ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer a parte de valor para o cliente. Então, não adianta eu atender, foi o que a gente falou também, não adianta eu atender ele de forma rápida, tomar uma decisão rápida se eu tomei errado. Não adianta eu tomar uma decisão rápida, que é o exemplo que eu dei do café, né? É você atender ele rápido, aumentar o meu valor, aumentar o valor cliente não, fazer a parte de end-to-end digital ser alta, e na verdade no final do dia aquilo não agregou nenhum valor para ele, né? Putz, você não analisou da forma como deveria, a pessoa não tem a resposta esperada, e aí o seu valor cliente ele acaba caindo. Então, acho que esses dois indicadores para mim você tem que ir correndo atrás dos dois sem deixar perder nenhum nem outro. Primeiro, muito obrigada por compartilhar todo esse conhecimento. É muito legal, a gente gosta de ouvir dos indicadores também, porque isso é muito legal para quem nos ouve, para quem nos assiste. E eu quero te agradecer muito por ter vindo aqui no Duda Math, que eu sei que a gente deixaria esse papo Com certeza. e já fugimos do roteiro aqui mesmo, né? Então eu quero te agradecer muito por ter vindo aqui, Alex. Eu que agradeço, foi um prazerzaço estar aqui com vocês, assim, poder trocar um pouco, e acho que foi até um papo informal, a gente acabou falando de umas coisas, acabou saindo para outras, eu acho que esse é um indicador muito bom do que uma boa conversa deve ser. Agradecer também o pessoal do BNP Paribas Cardif, né, o Rodrigo Rodrigues, o Nicolás, que liberaram a minha participação aqui, né, sem ainda falar, não é para colocar informação confidencial, falei, com certeza cumprir, né, mas sempre que tiver, eu acho que eu estou à disposição para conversar outras vezes. Para mim, meu muito obrigado. Reitero o muito obrigado que a Fabi deu. Adorei o papo. Eu acho que a gente acabou falando bastante de como pensar processos que as pessoas fazem no modo automático. Automatizar por automatizar, né? Sim. Essa decisão de vez em quando automática pode custar carreiras, eu diria. E você que está nos assistindo, está nos ouvindo, não sei onde você está no Spotify, ouvindo, que legal. 5 estrelinhas, manda para um amigo. Tá no YouTube? Triplo C, comenta, curte, compartilha e a gente vai ficar muito feliz. Vai ajudar muito a gente a manter aqui o Do The Math semanal, bonitão, sempre trazendo conteúdos maravilhosos para vocês. A gente se vê semana que vem. Valeu!